Olá pessoal, hoje trago para vocês um jogo de tabuleiro usando somente as funções SI e PROC-V. E o que é melhor, que não é apenas um jogo, é uma forma produtiva e criativa de ensinar. Então já deixa o seu like e se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho de notificações. Vamos começar? Bom, essa é a nossa planilha pronta. É uma forma de revisão, né, fisicamente ou até mesmo virtual, com seus treinandos ou alunos, do qual é necessário que a gente tenha uma pista de corrida, digamos assim, estilizada da maneira como você desejar. Aqui eu estou falando sobre assuntos gerais, então coloquei muito essa imagem de escola, mas fique à vontade para colocar a imagem que vocês desejarem, tá? E também escolher 2 ícones para poder fazer parte do nosso jogo. 2 times, 2 camisas, da maneira como vocês desejarem. Aqui no banco de dados nós temos as questões enumeradas, as questões precisam estar enumeradas. Aqui nós temos a pergunta e a resposta. Eu peguei essas informações aqui de um site, tá? Então foram perguntas aleatórias que eu escolhi, mas obviamente que você vai colocar as perguntas de acordo com o tema que você está explicando. Aqui eu coloquei 30 perguntas, o ideal é que seja no mínimo 30 perguntas, podendo ser mais, até porque às vezes a gente não consegue concluir o jogo com 30 perguntas, então o ideal é não faltar perguntas para o jogo, tá? Então vocês podem acrescentar aqui embaixo quantas perguntas for necessária. E se tiver que ser menos pergunta, também pode retirar. O dado, a gente já viu isso, a questão do dado no vídeo passado, que eu expliquei como que faz esse dado, ele vai sortear automaticamente, né? Porque de acordo com o que vier aqui, a numeração é que a gente vai andar pelas casinhas. Também tem uma aba de respostas, que aqui eu vou ter cadastrado a resposta, porque se porventura fizer uma pergunta onde gerar um confronto de informação, um confronto de dúvida, a gente pode vir aqui na resposta e conferir a resposta que foi colocada, tá? Aqui tem 2 ícones, porque se eu clicar no dado, ele vai para o dado para poder sortear o número para a gente poder andar pelas casinhas, ou se porventura a pessoa errar, aí a gente clica nos bonequinhos, porque aí esses bonequinhos vão levar para a tela inicial. E aí não tem... Se errar, não vai andar as casinhas, né? É isso. Então, vamos começar a nossa pista de corrida, tá? Coloquei aqui um Excel vazio, só com o dado que a gente já tinha feito, com o banco de dados das perguntas que eu também deixei, e aí eu deixei 2 abas. A aba da resposta, que tá só com a imagem aqui, e a aba principal também, que tá só com a imagem, tá? Essas imagens eu busquei na internet por background de quadro negro, tá? E aí consegui essas imagens. E vocês podem escolher a imagem que vocês desejarem. E aí eu aumentei essa imagem para ficar no tamanho da minha tela. Vamos começar então com a questão da pista de corrida. Você também pode procurar na internet a pista de corrida pronta, mas eu não achei que fosse legal, até porque, se vocês olharem aqui nessa minha pista, eu tenho um vão aqui, ó, um quadradinho, que é onde eu coloco a minha fórmula para poder ser sorteado automaticamente as minhas perguntas, tá? Então, vamos lá. Começando nisso daqui. Primeiro, para ser melhor a elaboração dele, eu vou pegar essa imagem aqui, eu vou copiar e vou colar no PowerPoint, tá? Dessa maneira. E aí eu não vou ajustar o tamanho, porque é justamente esse tamanho que é para ir para o Excel. Então, eu não vou mexer no tamanho, aqui é só para editar mesmo. Para começar, eu delimitei isso daqui, ó. O espaço que seria da minha pergunta. Então, eu fiz um quadradinho em inserir, forma. Aqui eu fiz o quadradinho que seria do número, que vai ser colocado aqui, e o quadradinho da minha pergunta, e também deixei um espaço reservado para colocar as imagens do dado e do ícone que é para poder ir para a pergunta, tá? Então, eu deixei esse espaço aqui reservado. Para começar a fazer
o meu caminho, o que eu fiz? Então, foi de maneira aleatória. Eu fui pegando os quadradinhos assim e fui montando uma pista. Então, se você der Ctrl D, ele vai duplicar. Então, o primeiro passo, reservar os limites, que não é para mexer, e depois você fazer a sua pista, tá? De maneiras aí aleatórias. Bom, eu pesquisei na internet uma pista de corrida já pronta, tá? Qual que é a minha intenção? É simplesmente pegar as cores, porque é bem colorido, então para ficar numa cor já padrão do que a gente já viu, eu fiz isso, tá? Lembrando que para poder colorir de uma mesma cor que eu quero um desenho, eu clico no meu quadradinho, venho aqui no balde de preenchimento da forma, clico no contra-gota e vou pintando. Então, beleza, posso deletar isso aqui. Entenderam que eu peguei algo feito só para eu utilizar as cores, tá? Então aqui eu já fiz o meu caminho totalmente colorido. O que eu vou fazer agora? Vou colocar uma linha mais grossa branca, tá? Para dividir um em outro. Então eu seleciono tudo de uma vez. Para isso, clica do lado de fora, tá? Do PowerPoint e vai selecionando tudo. Aí ele selecionou tudo de uma vez. Aqui eu já posso colocar a cor branco, porque eu vou colocar o número, então deixo a cor branca aparecer que é melhor. Nesse contorno da forma, dentro de formatar, aliás, dentro de página inicial, o contorno da forma, a gente vem aqui e coloca branco. Aí pode colocar uma espessura mais grossa. Então, vem aqui no contorno da forma, espessura e coloca aqui 3. Beleza. Aí aqui a gente vai colocando os números. Vai começar a enumerar a nossa pista. Ok, então agora a gente já enumerou. O que acontece? Eu também, se vocês olharem aqui na minha, que eu já tinha feito, eu aproveitei e coloquei alguns ícones, tá? Não vou utilizar esses ícones aqui agora, mas vocês já sabem que podem baixar lá no Icons 8, ou no Flat Icon, ou até mesmo pesquisar na internet, tá? Alguns ícones referente à escola. E aí eu copiei esses ícones e coloquei ele de maneira aleatória aqui, tá? Na nossa pista. Eu também coloquei algumas questões surpresas aqui, né? Então, por exemplo, fica uma rodada sem jogar, avance 2 casas, fique sem jogar, volte 2 casas. E aí você pode colocar da maneira como você desejar, tá? Para dar algo a mais no jogo. Aí eu vim aqui, ó, inserir formas. Peguei essa forma aqui do texto explicativo e coloquei. Então, por exemplo, coloquei aqui. Vamos por esse número 4 aqui. Fique uma rodada sem jogar. Em página inicial, a gente consegue diminuir o tamanho. Aí troca a cor também do fundo. E o contorno também, se quiser colocar, coloquei um cinzinha, tá? E é isso. Aí aqui a gente vai colocando as surpresas onde você quiser. Certo? E aí vocês vão colocando a surpresa. Beleza, fez a pista, colocou as surpresas, colocou os ícones caso queira, tá? Agora a gente pode
Agora a gente precisa salvar isso daqui como uma só imagem, porque ele está cheio de coisinhas, né? Então a gente precisa salvar isso tudo em uma só imagem. O que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, eu vou tirar isso daqui, eu selecionei Shift e selecionei cada forma dessa daqui, tá? Estou tirando, descendo tudo. Agora eu vou selecionar todo o meu trabalho, lembrando de sempre clicar por fora, tá? Para selecionar tudo de uma vez. Aí eu clico com o botão direito e copio. Aí eu vou abrir um novo slide aqui. Aí eu clico com o botão direito e seleciono isso daqui, ó. Colar como imagem, tá? E aí pronto, ó, ele ficou uma coisa só. Tá? Então ele tem que ficar como imagem. Aí eu vou pegar esses meus quadradinhos aqui que eu deixei para reservar. Então vou clicar no Shift e clicar em cada um deles, copio e venho aqui para minha imagem e vou colar aqui. Beleza. O que acontece? Essa partezinha aqui eu posso deletar. Nesse campo aqui eu deixei reservado para colocar o ícone do dado, para poder gerar o número do dado, e o ícone do dardo, que é onde vai me transferir, vai me direcionar para a minha resposta certa, tá? Esses dois aqui eu preciso, porque nesse campo aqui ele tem que ficar vazado, e esse aqui também, porque são os lugares onde eu vou colocar o número, e aqui onde eu vou colocar a minha fórmula, tá? O que a gente vai fazer aqui? Primeiro vai clicar na imagem, depois aperta o Shift, clica no primeiro quadradinho e no segundo quadradinho. Aí vem aqui, ó, no formatar, nesse laranja, e clica aqui em mesclar formas e fragmentação. Beleza, o que vai acontecer? Aquela parte que estava aqui, ela vai ficar vazada. Então, ótimo, é isso que eu preciso. Daqui eu vou copiar essa minha imagem e vou colar lá no Excel. Então, eu vou substituir isso aqui. Vou deletar e vou colar a outra. Beleza, então a minha pista está aqui pronta, ó. Tá? É isso que eu preciso. Aí, nesse campo aqui, eu vou pegar essas duas primeiras células e vou mesclar. Tá? Então, eu venho aqui, ó, em página inicial, mesclar, centralizar. Depois eu venho aqui, nessas demais, e vou mesclar aqui também. Página inicial, mesclar e centralizar. Para poder economizar aqui, ó, para poder ganhar espaço, tá? Eu fiz isso daqui, ó. Tem esse ícone. Se eu deixar ele flegado, ele vai ficar sempre estático, essa parte do menu, e eu vou perder tamanho aqui na minha pista. Então, o que eu fiz? Eu cliquei nele, e aí ele só vai aparecer quando eu selecionar algum menu, tá? Vai ficar suspenso. Então, eu preciso disso daqui. Aqui, eu venho no página inicial e clico no baldinho. Eu vou escolher aqui uma cor. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar preto e com a cor da letra amarelo. E nessa daqui, eu vou colocar um amarelo com a cor da linha, com a cor da letra preto. Ótimo. O que eu preciso agora? Quando eu escrever um número aqui, primeiro deixa eu arrumar aqui os tamanhos das letras, tá? Em página inicial, deixo um tamanho maior. Dois números, pronto. Deixo o tamanho maior. Aqui, como a gente tem um texto, às vezes que o texto é grande, não pode com a letra tão grande, tá? A gente seleciona os dois, clica com o botão direito, formatar células. Aí vem aqui, em alinhamento, coloca centro, centro. E clica em mesclar texto, quebrar texto automaticamente. Por quê? Porque quando eu for escrever algo grande, ele já vai direto para outra linha, tá? E também para ficar centralizado, de uma maneira que melhor. Ok. Então, o que eu preciso aqui neste quadrado amarelo? Que quando eu digitar um número, vai me trazer a pergunta justamente aqui do meu banco de dados. Essa pergunta aqui. Então, essa fórmula é PROC-V. Tá? Então, vamos lá fazer o PROC-V. Então, na minha célula amarela, eu clico e coloco igual. PROC-V, abrir parênteses.
Eu vou clicar neste quadradinho, porque quando eu clicar neste quadradinho, ponto e vírgula, eu quero que ele vai procurar lá na aba Dado, aliás, lá na aba Banco de Dados, e ele vai buscar daqui, ó, do número e vai me trazer para a pergunta, ponto e vírgula. Eu quero a informação da minha segunda coluna, 2, ponto e vírgula, 0. Fecho parênteses e dou Enter. Então, quando eu trocar aqui, ó, o número, automaticamente ele me traz a próxima pergunta, tá? Nesse caso aqui, como ficou um branco, eu só vou aumentar um pouquinho a linha, que é para ficar certinho, tá? Deixa sempre um pequeno espaço aqui, porque a gente vai digitar o número e vai dar Enter. Então, para ele poder cair aqui, ó, para essa célula aqui de baixo. Porque se a gente não deixar, ele vai ficar sambando. Aí, ó, agora não samba mais. Então, diminui lá, vai ficar certinho. Beleza. Coloco o número 0 aqui. Vamos começar. E aí, vai seguindo a sequência, né? Certo? Aí, eu coloquei aqui 2 ícones. Do dado e do dardo, tá? Eu já vou pegar aqui. Que eu não havia separado eles. E aí, coloquei ele aqui. O que acontece? Eu coloquei um hiperlink aqui, tá? Primeiro vou renomear isso aqui para pista de corrida. E essa daqui eu vou colocar resposta. Depois a gente vai mexer com o hiperlink aqui. Vamos lá para a resposta, tá? O que acontece? Eu coloquei aqui um vão para poder colocar a resposta que venha no quadro. Mais uma vez, não tem como, é fórmula, é função, então não tem como vir em cima da imagem. A gente vai ter que vazar isso daqui. Então, eu vou lá no PowerPoint de novo. Colo aqui, venho inserir. Vou pegar lá o quadradinho e vou fazer o meu quadrado. Para vazar, eu vou clicar na primeira imagem que eu tenho, aperto o Shift e clico no quadradinho. Venho em formatar, mesclar formas, fragmentação. Beleza? Agora ele está vazado. Então, vamos copiar isso daqui. E vamos substituir este aqui. Beleza, vai ficar aqui. Só que é o seguinte, essa cor aqui, ela tem que ser da cor do meu quadro. Primeiro, deixa eu mesclar. Eu vou arrumar aqui para poder mesclar a célula direitinho. Então, seleciono tudo, venho em página inicial, mesclar e centralizar. Ok, deixa eu só ver como é que tá as letras. Vamos arrumar aqui. Página inicial, altera para um tamanho desejado. Aqui, como o espaço aqui é bem maior, então pode ficar uma letra maior. Clica com o botão direito, formatar células, centro, centro, quebra o texto automaticamente. Ótimo. Como aqui vai ficar cinza, então o ideal é que a letra fique branca, né? Então, branca. Ok. Agora, eu preciso pintar isso daqui com a cor do fundo do quadro. Só que eu não consigo achar essa cor certa. Não tá dando certo. Como que a gente vai fazer? Eu já expliquei isso lá no vídeo do cartão interativo, tá? Então, nós vamos voltar no PowerPoint. Vai inserir, forma, pega um quadradinho e pinta esse quadradinho da cor do quadro, usando o contra-gota.
Beleza? Seleciona esse quadradinho, vem aqui em preenchimento da forma, mais cores de preenchimento. E aqui eu vou ter o código RGB dele, que é 516065. Então, vamos voltar lá para o Excel. 516065. Então, eu venho em página inicial, clica no balde, vai em mais cores. E aqui eu vou colocar 516065. Pronto, ele tá da mesma cor, tá? Só precisa arrumar aqui para que as linhas fiquem todas prontinhas. Eu já tenho o meu quadro de respostas, só que essa resposta ela precisa vir ao... O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar numa célula qualquer, clico no igual, venho aqui lá na pista de corrida e clico onde eu vou colocar o número. Ele apresentou um erro, porque ele não está entendendo bem onde é que está o meu número, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu venho aqui na pista de corrida. Estava mesclado, então eu vou tirar essa mesclagem. Clica aqui, ó. O meu número, ele está escrito na célula F21. É esse o endereço dela. Então, eu vou voltar lá na minha aba Resposta. Clico aqui de novo, igual... Volto lá na pista de corrida e vou clicar aqui, ó, F21 e dou Enter. Beleza, então o número que eu colocar aqui, por exemplo, 5, ele vem para cá automaticamente, porque ele está refletindo igual, tá? Eu volto aqui na minha pista de corrida de novo e mesclo essas células. Pode vir aqui para a aba da resposta que não vai acontecer nada, ok? E nesse campo aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um PROC para buscar a informação daqui, ó. Então, eu vou seguir aquilo. Vou colocar lá, igual, PROC-V, abrir parênteses. Eu vou buscar este número, ponto e vírgula. Lá na minha aba Banco de Dados, eu vou pegar do número até resposta, ponto e vírgula. A coluna que eu quero a minha informação é a coluna 3, ponto e vírgula 0. Fecha parênteses e dá Enter. Então, aqui está a resposta, tá? Então, a pergunta 5, a resposta é essa. O que eu faço com esse 5 aqui? Eu vou pintar ele de branco, porque ninguém precisa ver ele, tá? E aí, a gente tem os ícones dos dados e do dardo. Então, no dado, eu vou clicar com o botão direito. Porque aqui ele já estava com hiperlink, deixa eu tirar. No dado, eu vou clicar com o botão direito, hiperlink, vou colocar nesse documento, e quando eu clicar no dado, eu quero que ele vá para a aba dado. E esse dado aqui, eu vou clicar com o botão direito, hiperlink, e ele vai para a resposta. Então, quando eu clico em dado, ele vem para cá. Aqui no dado, eu fiz uma setinha, e essa setinha eu coloquei o hiperlink dela para poder ir para a aba pista de corrida, tá? Então, pista de corrida. Então, quando eu clicar aqui, ele vem para cá. Quando eu clico no dado, ele vai para o dado. E aí, quando eu clico na resposta, como eu falei, pode ter duas situações. Dele ter acertado, e aí, se ele acertou, ele vai ver a numeração do dado que vai sair para ele, para andar pelas casinhas. E se ele errou, ele vai voltar para a tela principal e não vai andar nada. Aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei os bonequinhos. Coloquei um bonequinho do lado do outro e fiz uma imagem dos dois, tá? Então, deixa eu selecionar aqui. Então, coloquei os ícones aqui em cima. Diminuir eles um pouquinho. E vou colocar o hiperlink novamente. Então, o dado, clica com o botão direito. Hiperlink é para ele poder ir para a aba dado. E os bonequinhos vão hiperlink para a pista de corrida. Esses campos, essas células aqui, a gente não precisa deixar elas. Então, vamos aqui em exibição,
e tirar linhas de grade. Aí fica tudo branquinho. E volta pra cá. Precisa dos bonequinhos, né? Como eu falei pra vocês. Então, eu vou pegar aqui. Ai, que eu coloquei os bonequinhos. Como tá o fundo preto, se eu colocasse ele sem esse fundo aqui branco, ficaria muito difícil de ver, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui eles em cima desse quadradinho branco. E é só começar o jogo. Então, vocês vão escolher lá, fazer um par ou ímpar entre as duas equipes, ver quem vai começar. E aí, vamos lá, começou o bonequinho rosa. Então, ele vai seguir a sequência. Primeira pergunta é essa. Ele acertou? Ah, eu tenho dúvidas da resposta dele. Então, você clica no dado, ele vai lá para a resposta é essa. Se ele acertou, ele vem aqui para o dado. Aí, beleza, 6. Volta para cá e vai andar 6 casas. Agora é a vez do verdinho. Ah, vai para o número 2 agora. A pergunta é essa. Tá com dúvida na resposta? Então, vai aqui no dado. A resposta é essa. Ele acertou? Vai para o dado. Vai andar 1. Volta para cá. Anda 1. Agora a vez da menininha. Próxima pergunta. 3. Se já souber a resposta, já pode ir direto no dado. Ela vai andar 6. Volta para cá e andou. Agora o menininho. Próxima pergunta. 4. Se ele acertou, vamos rodar o dado. Se ele não acertou, ele continua no mesmo lugar, a menininha tem a vez de jogar. Vem aqui para o dado. Aliás, para a resposta. Confere a resposta, vai para o dado. Ele vai andar 2 casas. E assim vai. Então, toda vez que eu mexer aqui, que eu fizer qualquer ação na minha planilha, automaticamente, ó, vamos supor, vou colocar aqui o número 5. Se eu for lá no dado, ele vai mudar o número, tá? Porque ele está entendendo ele vai sortear um número automaticamente. Certo? Então, por isso que a gente fez aquela forma aleatório entre. Porque cada vez que eu fizer qualquer ação dentro da minha planilha, os dados vão alterar automaticamente o número dele. E aí, onde vai refletir lá na minha pista de corrida para que ele possa andar. Então, vai ganhar quem chegar no final primeiro. E aí é muito importante a gente colocar as regras da dinâmica, né? Porque se porventura acabar as perguntas antes de acabar com a pista, para continuar o jogo normalmente, ou vencer quem está na frente. Então, tudo vai depender de como que você vai se posicionar no início da sua dinâmica. Ok? E aí, lembrando que no banco de dados, você pode trocar isso aqui, você pode trocar as perguntas, e aí troca as perguntas, troca as respostas, tá? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Eu já apliquei muito essa dinâmica em sala e garanto que foi muito bom. Faz você também, me conta como que foi o resultado. Na descrição do vídeo eu deixei disponibilizado o link para você baixar essa planilha. Também vou inserir uma aba Apoio para deixar todos os backgrounds utilizados na aula de hoje, caso você queira fazer do zero a sua, tudo bem? Obrigada e até a próxima!